Obrigada por você atender nosso pedido e estar sempre disponível a servir o Senhor. Pode ficar à vontade. É sempre um prazer atender os pedidos, estar com vocês. Eu só aprendo, graças a Deus. Bom, a proposta do nosso estudo de hoje é o que tanto que você, aí onde você está, aí onde você mora, influencia o mundo à sua volta. Qual mundo? O mundo onde você está inserido. Então, a gente costuma falar aqui em casa que cada cabeça é um mundo, né? E cada cidade, bairro, cada família é um mundo inteiro com vários, né? Então, você pode influenciar desde a sua casa, onde você mora, sua família, até a sua vizinha, seu vizinho, o bairro, a faculdade onde você estuda, o seu trabalho, as suas irmãs em Cristo, a congregação da qual você faz parte. Isso pode ir se expandindo a ponto de você alcançar outros estados, como a gente está influenciando aqui com o Colheita Brasil, né? Brasil aí inteiro. E até no exterior, por que não, né? Mas de que forma que você alcança essa influência? O que é tão importante a gente ter ideia do quanto a gente pode influenciar? O que isso vai melhorar na minha vida? Então você vai se perguntando aí, o que eu posso influenciar? Como que eu influencio? Por que eu devo influenciar? O que eu vou ganhar influenciando as pessoas? Influenciar é algo bom? A gente vê, né, na mídia, influencer, e nem tudo que a gente vê presta. Então, até que ponto ser uma influenciadora é algo bom? E aí eu preparei uns slides para vocês acompanharem comigo, pode pôr silêncio. E a gente vai estudando junto. Não é para dormir, põe um chazinho aí do lado, um cafezinho, todo mundo bem esperto. Pode pôr. Sumiu aí? Espera aí, eu estou pondo. Então vamos lá. A pergunta maior do nosso estudo é como eu influencio o mundo ao meu redor. Pode ir para o próximo, Selene. Vai pensando o que você já faz que influencia o mundo e como isso influencia o mundo. A gente vai ler agora uma historinha, é uma história da mitologia romana sobre Rômulo e Remo. Não sei se vocês já conhecem essa história, alguma vez estudaram. Geralmente a gente estuda essa historinha na escola. E é uma história que tem uma certa importância para a nossa palestra hoje, por isso eu escolhi ela. Pode ir para a próxima, Silene. Ela fala sobre dois irmãos, Rômulo e Remo. É uma mitologia, né, romana. Então, geralmente essas histórias elas não são verdadeiras, elas são fictícias. E a história conta que os dois irmãos são irmãos gêmeos, segundo a mitologia romana. Eles estão ligados à fundação de Roma, tendo sido Rômulo especificamente o fundador da cidade, segundo essa história. Segundo a lenda, eles são filhos do rei Marte e Reia. Os irmãos foram atirados no rio para morrerem afogados. Porque há uma história que eles são filhos de deuses, que Reia acabou. Imita um pouco a mitologia grega e tal, que os deuses desciam e ela acabou deitando com o rei. E o marido descobriu, não, com o rei não, com Deus, e não quis, né? E mandou jogar os filhos no rio para morrerem afogados. E aí, eles sobreviveram porque na margem do rio passou uma loba, de lobo mesmo, um animal, e pegou as crianças e amamentou as crianças durante esse período, cuidou dessas duas crianças, e posteriormente eles foram encontrados por um pastor de ovelhas, que a história fala que é Faustulo o nome, e ele terminou de criar essas crianças. Pode ir para o próximo, Silene. Mais para frente, segundo a mitologia, o fundador de Roma, que é Rômulo, já na idade adulta, Roma ainda não tinha sido criada, né? Ele e Remo tiveram um desentendimento com o pastor local. E aí, por esse motivo, ele foi entregue ao rei, o Remo, né? Que fez dele um prisioneiro. E com isso, o pai adotivo deles foi lá, contou para o irmão gêmeo o que estava acontecendo. E Rômulo falou o quê? Minha descendência não vai ficar preso. Foi lá e resgatou o irmão, né? Salvou o irmão. Beleza. Após liderar
Após libertar Remo, os irmãos entraram em desacordo sobre qual lugar eles iam fundar a cidade de Roma. E eles não conseguiram um acordo que cada um queria pôr num monte. Próximo, silêncio. E aí começou aquela disputa, que é melhor, qual é a decisão? Não, esse lugar é melhor. A ponto deles brigarem tanto que construíram muralha para separar, não teve, já não tinham mais contato, um ficava debochando do outro, principalmente o mais briguento, que era o Rômulo, ficava tirando sarro, o Remo ficava instigando as brigas. Acabou que Rômulo matou o próprio irmão, matou Remo. Triste, né? Mas é só uma história fictícia, tá, gente? Então, qual que é a conveniência dessa história para a gente hoje? É uma história inverídica, mas entenda o poder do convencimento disso. Porque por acreditarem que são descendentes de deuses, Roma liderou como a maior potência mundial na época, conquistando diversos territórios, conquistando inúmeros povos, por acreditar que eram filhos de deuses. Olha o que isso causou na geração em Roma. Mesmo não sendo uma história verdadeira, para eles, eles acreditavam tanto que isso causou que Roma fosse uma das maiores potências por 400 anos, mais de 400 anos. Foi um pouco antes de Jesus e permaneceu por mais de 400 anos. Então, com base nessa influência, um povo ficou tão poderoso. Agora eu queria que você pensasse comigo, quem é você? Porque a história deles é fictícia, é mitológica, não é verdade. Mas e a sua história? Da onde você vem? Quem é você? Qual que é o seu poder de influência? Queria que alguém abrisse para mim em Mateus 5,16, para a gente ler junto. Ele é bem bonito e alto. A gente vai viajar um pouquinho nas Escrituras, o que é muito bom, né? Porque a gente só aprende realmente com as Sagradas Escrituras. Mas pode abrir seu áudio e ler bem alto. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que sejam as suas boas obras, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Então, olha só, você já foi idealizada por Deus, já tem o DNA de Deus, perfeita imagem e semelhança de Deus. O que que significa isso? Que você tem o poder de influência, porque o próprio Deus te dá. A própria divindade da qual você veio tem o poder de toda a criação. Muitas vezes a gente falha porque a gente não toma propriedade disso. Se nós acreditarmos, tanto quanto esse povo romano acreditou nessa história mitológica, de que nós temos um Deus tão poderoso e que ele quer realmente nos usar, que ele pode realmente salvar a humanidade através da gente, ressuscitar mortos, porque lá fora eles estão mortos espiritualmente, não vão ter acesso a uma vida eterna. Se nós acreditarmos, entendermos como nós somos poderosos, brilhantes, nós somos luz, né? Olha o poder desse versículo. Então, como que a gente deve agir? A gente não vai ver maracujá saindo de macieira. A maçã tem que dar uma macieira da maçã, não é? Se Jesus dá salvação, e ele está falando, vai e faz o seu papel, salva a humanidade, por que que a gente muitas vezes se acovarda? Muitas vezes a gente coloca N problemas, N mentiras, né? Eu não consigo, eu não posso, eu sou tímida, eu não tenho tempo. Ora, você tem tempo com um monte de coisa, por que que não consegue encaixar tempo para servir a Deus? Então, que tanto que Deus é importante na sua vida? Então, fala não quero, e não diga não posso, porque se você não está servindo a Deus é porque você não quer. Porque tempo para prioridade você arruma. E não é jargão, tem que ser prioridade. É prioridade, porque você é cristã. É isso que vai te levar ao céu. Então não adianta, gente, ficar fingindo que é cristão e não dar o fruto, que é ir e evangelizar para que as pessoas sejam salvas, fazer o seu papel, é o seu DNA. E se você acredita nisso mesmo, então, se você, eu sou cristã, eu sei que tem uma vida eterna, eu quero mesmo ir para lá, então para de ficar aí remando contra a maré. Vai lá e faz o seu papel, que é de influenciar, levando a palavra de Jesus para salvar a vida. A gente perde tanto tempo com internet, com TV, com Netflix, com amizades, com um monte de coisa, e a gente pode usar tudo isso em favor de salvar o próximo. E é isso que Deus espera da gente, porque essa é a verdade, né, do Evangelho.
é ressuscitar mortos. Isso é a influência que a gente deve fazer. Põe no próximo para mim, por favor, Silêncio. Então, o primeiro ponto é entender quem a gente é. O segundo ponto é tomar posse de quem a gente é. Quando nós deixamos de influenciar, ou nos deixamos ser influenciada, porque se a gente não está influenciando, a gente está sendo influenciada. Não tem jeito. Porque quem vê o bem e não faz, está pecando. Então, se você está se deixando influenciar pelo mundo, você vai se tornar o que está te influenciando. A gente tem exemplos disso. Eu falei até com as mulheres esse dia numa reunião. Você assiste aquelas novelinhas? Ah, eu assisto a novelinha do Rei Salomão. Ah, não, eu assisto a novelinha do Rei Davi. Se doer em você, aí do outro lado da telinha, glória a Deus que Deus está falando. Mas eu vou falar. Novelinhas, gente. Para você assistir essas novelinhas que está entrando na sua cabeça como verdade, você deve assistir, se quiser, não deve, mas se quiser, com a Bíblia na mão. Porque metade do que está lá não aconteceu. Esse jogo de sedução, esse troca daqui, troca de lá, esse negócio de. Não tá. E aí a pessoa está assistindo achando que é fidedigno a Bíblia e não é. Está tudo alterado. E Satanás, desculpa, mas ele é o pai da mentira. Ele não vai pegar o evangelho todo e falar que é tudo mentira. Porque ele não é tonto. Ele vai pegar um pouquinho e distorcer. Outro pouquinho, acrescentar. E assim, ele vai distorcendo tudo na mente. Aí a gente vai ver a irmã torcendo pelo casal se separar lá para ficar com a amante. Coisa que na nossa mente tem que ser horrível. Tem que ser inaceitável. Ai, mas eles fazem um casal tão lindo, tá torcendo pela destruição do casamento, tá torcendo pro jacaré. Isso é inaceitável. Quem pode ler para mim Tiago 4:8? Bem bonito. Eu posso. Pode ler. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Isso mesmo. Para a gente ser limpo de tudo isso, a gente tem que estar ligada, atenta, tomar cuidado com as novelas, com os filmes, com as músicas. Aí você fala assim, ah, mas não tem nada a ver, é uma coisinha aqui, outra ali. Isso vai entrando, vai te contaminando a tal ponto que daqui a pouco você não consegue sair da lama. E isso acontece com os nossos filhos, com as nossas netas, com as nossas sobrinhas. Se a gente não estiver atenta, nós mais velhas, com as irmãs mais novas, falar, ó, isso não é bom, ó, essa musiquinha aí, esse funkzinho da moda, olha o que está falando essa letra. Analisa, cuidado que você está pondo dentro da sua mente, os influenciadores da mídia. E quem que vai influenciar essas meninas e essas jovens para tomar cuidado com essas coisas? Sou eu, você. Você vai influenciar na sua família, você tem que ser sábio. Eu vejo muitas irmãs falando, ai, mas eu não consigo conversar. Mas eu já vi também a irmã me mandando mensagem, você pode fazer um cafezinho sobre ficar? Porque eu vou pôr minha filha para assistir comigo. Porque ela está nessa modinha da escola e eu não sei como explicar para ela que isso é pecado. Então, assim, você tem que se revestir da palavra e dos meios, porque se você não consegue sozinha, você tem irmãs, você tem condições, você tem maneiras que o Senhor te proporciona de ajudar, né, a influenciar a partir da sua casa. Eu queria dar um breve testemunho da Daisy, para vocês conhecerem Daisy. Daisy cresceu numa favela, era muito pobre, minha casa era de madeira, barraquinho, não sei se a Carol conhece a expressão barraco, era muito pobre mesmo, morava num morro super perigoso que chamava Morro do Macaco, em Campinas. Era um dos lugares mais perigosos na época que eu morei lá. Com 3 irmãos, minha mãe e meu pai, e tinha dia que eu só fiquei tendo noção do que acontecia quando eu fiquei grande, que meus pais não comiam com a gente enquanto a gente almoçava. E depois eu fiquei sabendo que é porque não tinha comida para todo mundo. Então, eu cresci extremamente pobre. Na minha infância, eu fui molestada, depois eu casei, superei, continuei, me tornei cristã. Meu marido não era cristão, eu era denominacional, né? Meu marido, infelizmente, a mãezinha dele foi assassinada, ele caiu na bebida, nas drogas, acabou me traindo, teve filho fora do casamento, desestruturou toda a família, ele não era convertido, eu estou falando de mais de 20 anos atrás. Então, assim, deu um impacto na minha vida que eu podia falar, eu vou, sei lá, vou viver me arrastando, ter dó de mim, autocomiseração, eu sou coitadinha, eu só sofro.
Mas não, eu pego tudo isso que me aconteceu e pratico o perdão. Mostro para as pessoas, influencio muitas pessoas que não conseguem perdoar, não conseguem superar, não conseguem passar por cima das suas dores, porque elas estão no estado de coitadas, eu não posso, elas não entenderam a magnitude que é Jesus nas nossas vidas. E a gente tem que entender isso. Claro que a gente está nesse mundo, e no mundo a gente vai ter sofrimento, no mundo a gente vai passar aflição. Mas tudo que Jesus cura, tudo que Jesus restaura, tudo que Jesus transforma nas nossas vidas é testemunho para você influenciar a próxima. Então você não pode ficar no banco falando, ai, coitadinha de mim, ai, o que que eu posso fazer? Ai, como que eu vou ajudar as pessoas? Pega a sua história, pega tudo que Deus fez e faz, porque eu sei que Deus faz, e usa de testemunho para ajudar outras irmãs. Usa de testemunho para ajudar jovens, porque tem muita gente sofrida nesse mundo, que não tem esperança, sabe? Que não vê a luz no fim do túnel. Mas Jesus está lá de braço aberto, falando: eu sou a luz, eu posso te salvar. E você não sai da sua zona de conforto muitas vezes, muitas e muitas vezes. Se alguém não tivesse saído da zona de conforto e vindo até nós aqui no São Domingo para falar: olha, existe uma maneira de servir a Deus simples, genuína. Talvez eu, meu marido e minha família hoje não estivéssemos firmes no Evangelho, porque a gente tinha muita decepção com congregações. Meu marido se converteu, graças a Deus, foi numa denominação. Ele é muito estudioso, começou a contestar os ensinos. Eu via ele contestando, eu falava, eu acho que ele vai acabar se desviando. Não sei se essa conversão foi tão verdadeira assim, porque deve estar procurando pelo em ovo. Misericórdia, vai se desviar. Mas não, ele queria realmente aprender, né? Por que que na Bíblia está assim, nas denominações faz assado, o que está diferente? E a conversão dele foi tão genuína que ele começou a buscar essa verdade, até que a gente teve acesso ao SEB, que é o Centro de Estudo Bíblico, lá com o irmão Alex, de São Bernardo. E, gente, graças a Deus a gente perseverou, porque tinha tudo, tudo para fracassar. Satanás, ele via um prato cheio. Mas o fato de perseverar e de poder ajudar o testemunho, eu falo, olha, meus filhos convertidos, minha filha servindo em missões, minha família servindo na igreja do Senhor, meus amigos sendo ganhos para Cristo, ainda tem minha família para ganhar. Eu não posso me vitimizar. Eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que Jesus está me tornando. E se a gente anda com Deus, a tendência é a gente se parecer cada vez mais com Deus. Deus perdoa, Deus cuida, Deus cura, Deus ressuscita mortos. E a gente tem que saber que nós somos filhas desse Deus e que Ele quer nos usar, Ele quer nos restaurar e quer nos usar. Põe no próximo para mim, meu bem. Essa história que eu estou contando para vocês não é porque eu quero dó, eu não quero autocomiseração. Quero que vocês entendam que todo mundo tem uma história. Eu conheci irmãs que estão quase morrendo com câncer, mas está lá servindo. Eu conheci irmãs que o marido morreu porque virou drogado, foi morar na rua, ficou sozinha com 5 filhos, está servindo ao Senhor. Então, as nossas lutas não é para a gente ter uma autocomiseração, é para a gente entender que mesmo nas lutas, Deus faz, que Deus não para de cuidar da gente e que Deus quer nos usar mesmo diante das nossas dificuldades, porque Ele vai mostrar como a glória dele transforma as vidas. E é você que vai mostrar, você que vai influenciar. Então, mas para isso acontecer, para você virar essa influencer de Deus aí para o mundo que está escurecido, você tem que ter tempo com Deus. Quanto mais andamos com Deus e aprendemos a sua vontade, que é a sua justiça, mais nós entendemos o seu caráter, mais nós vamos entender como Deus pensa, como ele procede, o seu parecer. Porque se a gente não entender como Deus pensa, o que Deus quer, como ele age, como ele transforma, como ele faz milagres, como que a gente vai oferecer para esse mundo que a gente não tem? Não é verdade? E eu vejo muitas irmãs falando assim, eu não consigo evangelizar. Me perguntaram sobre o dízimo. Me perguntaram sobre o batismo. Eu não sei. Como que a gente vai oferecer o que não tem? Como você não sabe? A vez eu tenho um problema para guardar versículo bíblico. Então, tenho meu caderninho de estudos. Minha Bíblia tem as marcações. Eu não vou lembrar tudo de cabeça, porque minha memória é bem curta. Mas eu vou lá, só vem fazer um estudo comigo, tá lá anotado. E se tiver algum assunto que eu não sei, eu vou chamar uma irmã que sabe. Eu não sei defender o projeto Colheita Brasil. Mas peraí, Silene, fala aqui com a gente, tô aqui com a pessoa, tal, tal, tal. Entendeu? A questão é,
Se você não quer falar a verdade, porque poder você pode. Basta se mover, basta realmente entender quem você é, que é filha do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Se a gente entender da onde viemos, quem nós somos, para onde nós vamos, e crer nisso de verdade, não tem como a gente não mudar esse mundo. Roma fez isso com mentiras, com mentiras. Nós somos detentores da verdade, né? Deus Altíssimo. Então, mas ninguém dá o que não tem. Então, você precisa ter tempo com Deus, você precisa estudar a palavra para defender sua fé. Precisa orar sempre, sempre, sem cessar. A Bíblia diz, orar sem cessar. Então, tem aquele seu momento íntimo com Deus, que você leva as suas petições, você pode ser no seu quarto, na sua sala, de joelho. E tem aquelas orações que é conversar com Deus, que é dirigir no carro, não vai fechar o olho, tá? De olho aberto. Conversa com Deus, aquelas orações que você faz pelas pessoas, de intercessão, de petição, vários momentos. O importante é você ter esse relacionamento íntimo com Deus e você vai conseguir isso, a gente sabe, né? Que é com a oração, com essa conversa. O próprio Jesus fazia obedecer. Obedecer é muito importante. Então, tem muitas coisas, principalmente para jovens, quando eu estou aconselhando, que eu escuto eles falar, mas é só um pouquinho. Mas a gente não pode obedecer a Deus só um pouquinho. Ah, eu vou nessa festa, mas essa festa não é de cristãos, é uma festa de sexo, de droga, de rock and roll, as chamadas festas rave, né? Que tem muito. Ah, mas eu queria conhecer, mas você vai conseguir pregar a Deus lá? Você vai conseguir falar do amor de Deus lá? Você vai conseguir impactar as pessoas? Porque se você não consegue, você está sendo influenciado. E aí, cuidado. Porque se você afundar na lama, difícil sair, né? Então, a gente tem que trazer para os nossos jovens, para as irmãs da novelinha, para várias séries Netflix, a gente tem que ter um olhar muito clínico para influenciá-las, para não ficar nesse meio, nessa podridão, porque elas vão ser contaminadas. E nós que estamos de pé, cuidado para que não caiam. Porque a gente não deve ser o dedo apontador, a gente deve ser as palavras de vida eterna, que vão manter, ajudar a manter os irmãos salvos, as irmãs salvas. E não ficar julgando. Ah, tá pecando? Vai e fala com a sua irmã. Continuou no erro, chama outra irmã, vai, mas fala o quê? Você tá pecando! Não, né, gente? Irmã, ó, olha aqui, a palavra do Senhor diz assim, assim, assim. Você não acha que é muito perigoso estar se assentando na roda dos escarnecedores? Você não está vigiando, se arrepende. E se a irmã se arrepender, você ganhou, sua irmã. Glória a Deus. E é com amor, é com paciência, é com perseverança, como Jesus ensinou. E você vai estar influenciando sua irmã para ela continuar. Também devemos amar o ser humano, como Deus ama. Então, a gente não pode ficar escolhendo, esse aqui eu vou evangelizar. Esse mais bonitinho. Esse aqui eu vou evangelizar. Esse aqui tem cara que vai me dar uns presentes bons. Não, gente. São todos vidas que o Senhor fez à imagem e semelhança dele, que ele quer ter com ele no céu. Então, se o Senhor colocar alguém na sua vida para você influenciar, para você ganhar essa pessoa para Cristo, para você trazer ela dos mortos para a vida eterna, você deve fazer seu papel, entendendo com o amor que Deus tem por essas pessoas. E você tem que ter esse amor. Eu era muito desconfiada com as pessoas, até por causa da minha história, tudo que aconteceu. Eu sempre achava que todo mundo era culpado até que se prova o contrário. Eu era do contra, né? Todo mundo é inocente até que se prova o contrário. Para mim, não. Estou falando muito rápido, gente? Estão acompanhando? Está acompanhando, Carol? Então, achava que todo mundo era culpado até que se prova o contrário. Mas Deus, que é tão maravilhoso e perfeito, tirou isso de mim. Hoje eu olho para as pessoas com outro olhar, falo, às vezes até pisando na bola, falo, tadinho, não tem Deus, não tem noção do que está fazendo. Então precisa ter esse olhar de amor pelo ser humano, pela pessoa, pela criação de Deus. Outro ponto, ter comunhão. Gente, eu já falei em várias reuniões nossas, em outros lugares, para as mulheres, que a comunhão ela tem um poder curador. A comunhão é como Deus te pegando no colo através da vida da sua irmã. Então, quando você tem um problema, não se isola. Não se isola. Esse negócio de, eu vou ficar quietinha até curar, pode te matar espiritualmente. E se você, muitas vezes, se sente, eu estou abandonada, as irmãs não me visitou, seja a irmã que visita. Seja a irmã que dá esse colo. Seja a irmã que vai atrás para ter comunhão. Faz um bolinho, vai visitar aquela irmã que não foi domingo. Isso mantém a igreja forte. Isso é ser a igreja. Que é o nosso último aqui, seja a igreja. A igreja tem que ser funcional, não é culto de domingo. E o culto é para o Senhor.
Ser a igreja é todos os dias, é cuidar das suas irmãs, é instruir as jovens, é ter paciência e conversar com a sua vizinha, tentar ganhar ela para Cristo, é ser a carta aberta sendo lida na sua casa, tomar cuidado. Na casa a gente tem que vigiar mais, né? A gente baixa um pouco a guarda. Mas e o testemunho que você está dando para sua filha? O testemunho que você está dando para o seu filho? A Bíblia fala para ganhar o marido que não é cristão sem ficar pingando na orelha dela, aquela mulher pingadeira rixosa. Como você está ganhando seu marido? Tudo isso é influência. Como você está influenciando, né? Você está mostrando Deus, está trazendo os mortos para Deus, ressuscitando vidas. Você está mostrando Deus em tudo que você faz, e não é só de vez em quando, é 24 horas on-time. Você tem que ser essa influencer do mundo cristão para Deus o tempo todo. Gente, é incrível. Na nossa casa é onde a gente tem mais dificuldade. Quer saber se você é cristã de verdade? Pergunta para os filhos, pergunta para o marido. Já vi muita mulher reclamar do marido, mas na igreja eu falo, nossa, mas me parece que tem problema. Mas aí a gente aconselha, né? Ó, mas você não pode mudá-lo. O que que você pode mudar para ajudá-lo, né? Então sempre você tem que ter um olhar de como você vai influenciar para mantê-los ou trazê-los para Cristo. Foi no próximo para mim, Silêncio. Quarto ponto. O quanto você tem influenciado o mundo à sua volta. O quanto. E, por um momento, eu quase me esqueci de onde vim, deixando-me influenciar por um mundo que não é, nunca foi e nunca será o meu. Eu não coloquei aqui o escritor porque não é para ficar famoso, é só um pensamento, porque nosso manual de inspiração é a Bíblia. Mas eu gostei desse pensamento, porque muitas vezes a gente vive aqui como se não tivesse uma vida eterna esperando a gente, né? A gente esquece. Ah, eu preciso trabalhar. Eu vou evangelizar quando eu não tiver que trabalhar, quando eu tiver tempo. Ah, eu preciso me exercitar, cuidar do meu físico, estou ficando velha. Eu preciso ter mais coisas, consumismo. E a gente está vivendo como se Deus não estivesse na porta. Que a Bíblia fala que Jesus virá a qualquer momento. Nem o Jesus sabe, só Deus sabe. Ele vai vir como ladrão. Passou rapidinho, ninguém está esperando. E a gente não se atenta a isso. Está perdendo tempo querendo subir no trabalho, querendo ter sucesso, querendo ficar rica, querendo alcançar fama ou nada, querendo ficar no sofá sem fazer nada, procrastinando, com preguiça. Tem também, né, gente? Se arrastando, com autocomiseração, em vez de usar sua história para levantar as pessoas, e fica lá, parado, estagnado. Então, assim, a gente não pode viver como se nós fôssemos daqui, nós não somos. E a gente tem que acreditar nessa máxima, porque a gente está vivendo o cristianismo, nós queremos o céu, nós estamos indo rumo ao céu, levando o máximo de pessoas com a gente. Então a gente não pode ficar vivendo como se, tudo bem, na última hora eu corro e faço alguma coisa para Deus. Talvez não dê tempo. Então, cuidado, não para de perder tempo com a novelinha. Diminui seu tempo nas redes sociais, usa suas redes sociais para influenciar, por versículo, compartilha lá um estudo de casais, manda para a vizinha que está com problema. A gente compartilha tanta coisa, tantos posts, tanta futilidade, às vezes até divertido e tal, mas e o trabalho cristão? E o trabalho? Eu vejo trabalhos de irmãos maravilhosos, livros, e-books, vídeos, devocionais. Tem a devocional de São Paulo, acho que é da Metrosul que eu acompanho, são estudos maravilhosos. Valdecir também é um irmão que tem um estudo, ele faz tudo escrito, né, no site. Gente, é muito estudo bom. E a gente está influenciando, a gente está usando esse material. Em vez disso, a gente fica lá perdendo tempo com coisas que não convém para Deus, vivendo como se a gente não fosse eternos, tivesse só essa vida. Então, a gente tem que ter uma mudança de consciência, né? Pedir para Deus ocupar o nosso pensamento com as coisas que realmente são necessárias. Porque o mundo vem assim, ó, de um monte de coisa para tirar nosso tempo, a nossa atenção, para roubar a nossa vida. Satanás é expert nisso, ele quer roubar a nossa vida. Então a gente tem que ficar atento com isso também. Próximo ponto, Silene. Quinto, tempo de oração. Como eu falei, né, a oração ela é muito importante. Sempre que o Senhor Jesus tinha grandes problemas, ele se retirava para orar. E ele fazia isso e se sentia mais perto de Deus, por isso ele mais junto ao Pai, né? Ele era Deus. Ele se acalmava, ele pensava melhor, ele recebia ajuda do alto, que inúmeras vezes nós sabemos, né? Até teve a nuvem de fumaça, 2 profetas. Então, assim, ele alcançava o céu aqui na terra. Orar é isso.
é trazer a presença de Deus para a nossa vida, é essa comunhão com o nosso Pai. E o Rodrigo costuma pregar que o pai conhece o filho, que ama seu filho terrestre. O filho pede uma bolacha, ele não vai dar uma pedra. Imagina Deus. Mas Deus quer esse relacionamento. Ah, mas ele sabe tudo desde, ele sabe o nosso pensamento, sabe, mas ele falou para orar. Porque ele quer te ouvir, ele quer saber que você se interessa, que você está ali, ele quer esse momento de relacionamento. Até porque quando a gente fala, quando a gente pensa, quando a gente externa, nós entendemos melhor nós mesmos. Tem uma melhor concepção do que está acontecendo. Muitas vezes eu orando, eu falo, oxe, mas não tinha percebido isso. E aí você pode atribuir mesmo ao Espírito Santo que te ajuda a lembrar as coisas que você estudou, a Deus que está ouvindo a sua oração, que está instruindo como agir, porque é. E a oração tem esse poder. Então, e essa é uma arma poderosíssima. Quando a gente está orando, muitas vezes a gente se acalma. Já comecei a oração nervosa. Oh, Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas eu já comecei. Mas, Senhor, eu não entendo essa pessoa. A gente faz. A pessoa fica causando intriga na igreja. Tira essa pessoa da igreja, Senhor, antes que mais se perca. Olha só. Mas depois, mas e essas pessoas não precisam ser tratadas? Você não precisa ter mais paciência? A própria palavra, através da oração do Espírito Santo, vai me dando choque, né? Então é muito importante orar. Vamos para o próximo, silêncio. Se eu estiver extrapolando o tempo, me avisa, hein? Trabalhar para Deus. Trabalhar para Deus é muito importante. Trabalhar para Deus desenvolve muitas coisas, que nem a reunião de mulheres, o Ministério de Mulheres. Estou olhando aqui porque os quadradinhos estão aqui, mas é aqui, né, gente? Reunião de mulheres, trabalhar com jovens, realmente pôr a mão na massa. Você sabe as histórias das pessoas, as dificuldades das pessoas, e aí você começa a procurar solução bíblica, aconselhamento, se dispõe a ajudar as pessoas de verdade, com a intenção maior de trazê-las para Cristo, de mantê-las em Cristo, claro que é, mas você acaba crescendo junto, você acaba aprendendo coisas que você jamais pensou que ia conseguir aconselhar alguém, mas você tem que estar disponível a influenciar, querer mesmo. Então, ó, não devemos ser desonestas, instáveis, fofoqueiras, que é um grande problema entre as mulheres, ardilosas, querendo mal. Então, não adianta você aconselhar a sua filha. Ah, ela falou mal de você na escola, vai lá e fala dela também. Não é uma posição cristã. A posição é perdoa, ela não te conhece direito. Se ela conhece, ela pode, sei lá, ter algum tipo de inveja, não é cristã. Então, continua dando um bom testemunho, né? É assim que a gente tem que aconselhar. Não ser vingativas, não ser briguentas, rancorosas. Aquele que não perdoar vai ficar fora do céu, não disse eu, disse a Bíblia. Não podemos ser lascivas. Isso aqui, gente, estava conversando com umas mulheres e até falei para elas, eu tinha uma irmã na igreja que sempre que passava um rapaz bonito, ela me cutucava. Olha. Oxe, olha que lindo esse, olha o bumbum daqui. Mas você não é crente? Ainda era da denominação, mas você não é crente? Não, mas só olhar não tem problema. Gente, tem. Só olhar o pecado nasce onde, ó? E Jesus disse, pensou, pecou. Claro que o grau do que a consequência é pensar em trair é diferente. Você pensou, pecou. Traiu, você pecou e vai sofrer as consequências disso, né? Vai vir a ira do Senhor sobre você, com certeza. Até que você se arrependa e tudo. Vai ter o mal na sua família e tudo. Então tem que tomar cuidado com ela assim. Às vezes a gente está assistindo um filminho na TV, tá lá no Netflix, e uma ceninha mais quente. Isso não é para ficar povoando. Eu não estou falando só de filmes, né? Adultos. Eu estou falando de tudo. Porque antigamente, pensa comigo, quando a gente olhava um outdoor na rua com propaganda de lingerie, era lingerie. Agora a gente olha um outdoor de propaganda de lingerie, tá a mulher seminua com a lingerie. Olha como mudou. E isso tudo é para incutir que a malícia na nossa mente. E com o tempo, isso não incomoda mais. De tanto que você vê, de tanto que você vê, de tanto que você vê, não incomoda. Antigamente não tinha cena do homem e a mulher se pegando nos filmes por aí. Hoje em dia só falta o último estágio de uma relação sexual, porque o resto tudo está ali explícito. Então a gente tem que ter, sim, uma mente observadora, tem que estar sempre atenta, porque até às vezes a gente está na sala, nossos filhos estão lá, você tem que tirar. Ah, mas eu tava... Não vai ver. Tem que ter uma posição, influenciar seus filhos. Isso não agrada a Deus. Ah, você está sendo extremista. É a Bíblia.
Está falando para você não ser lasciva. Depois você procura aí o versículo que fala: tudo que é santo, tudo que é puro, ocupe as vossas mentes. Ah, vamos ler o versículo. Filipenses 4:8. Quem lê para mim? Bem alto. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for Tá bom. Acho que é o da Silene. Vocês estão me ouvindo? Tá fechado seu áudio, Carol. Tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É isso mesmo. O senhor está falando para a gente ocupar as nossas mentes com isso. E não com essas coisas, com essa sujeirada toda que está exposta na mídia, nos filmes, nas músicas. As músicas nunca foram tão pejorativas como hoje em dia. Misericórdia, Senhor, das nossas almas. E se a gente não se atenta a isso, o inimigo ele faz a festa. Ele faz a festa e vai entrando na mente dos nossos jovens, que daqui a pouco eles não acham tão horríveis, se perdendo por aí, tendo relacionamento de 13 anos, 14 anos, que não compete a essa idade dentro do matrimônio. E aí eu vou falar para vocês, para a gente finalizar, finalizando já. Aguentem. Eu vou contar uma historinha bonitinha da Dona Coruja. É assim, a Dona Coruja fez amizade com o Gavião. O Gavião, vocês sabem a natureza do Gavião, predador. Mas aí a Dona Coruja foi, fez amizade com ele porque ele estava doente, quase morrendo. Ela salvou ele da morte, curou ele, deixou ele bonzão, falou, gente, amigo. Um dia apareceu seu Gavião na região e a Dona Coruja ficou sabendo que certo ser estava atacando os ninhos e comendo os ovos e os filhotinhos de coruja. Ela desconfiou, poxa, o seu Gavião está por aqui, vou procurar ele. Chegou no seu Gavião e disse para o seu Gavião, ó, seu Gavião, fiquei sabendo, não sei se é o senhor, que estão comendo aí os filhotinhos de coruja por aí. Nós somos amigos, eu te salvei, você lembra? Lembro, Dona Coruja, claro, sou muito grata. Então, quando o senhor achar o meu ninho, por favor, não coma os meus filhotes. E aí, seu Gavião falou assim, mas Dona Coruja, como que eu vou saber que são os seus filhotes? Aí a Dona Coruja disse, ah, eles são os mais lindos e fofinhos que tem por aqui, você vai saber. Passado um tempo, Gavião com fome, foi caçar, achou um ninho, olhou para as corujas e falou, nossa, que bicho mais feio, esse aqui com certeza não é os filhos da Dona Coruja. Foi comer as corujinhas. Eram os filhos da Dona Coruja. E para a mãe, né, todo filho é lindo, né? Mas o Gavião, qual que é a moral dessa história, né? A Dona Coruja estava trabalhando para o lado errado. Então, muitas vezes, a gente trabalha com o inimigo sem saber. Para pensar nisso. Muitas vezes a gente acha que está fazendo a vontade do Senhor. Ah, eu não vou na reunião de mulheres hoje porque eu não estou muito bem. Eu não vou ser uma boa companhia. Ah, eu não estou bem com aquela irmã. Sei lá qual desculpa que você dá. Mas aí você não vai para a reunião de mulheres por isso. Gente, está trabalhando para que lado? Vai perder a bênção, vai perder a comunhão, vai perder a oportunidade de se reconciliar com a irmã. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, eu estou ouvindo aqui uma pregação de um pastor evangélico, não sei da quanto. Tem muito disso. Tem muito disso no nosso meio. Eu vejo, eu sei, eu trabalho com mulheres. Por que não está fazendo um estudo de um irmão? Por que não está ouvindo o áudio? Tem tantos devocionais maravilhosos das nossas irmãs. Não está se edificando com as coisas que a gente sabe que tem um olhar santo, que não está com interesse de ganhar dinheiro, que não está com interesse, sei lá, são vários tipos de interesse, que a pessoa quer ficar famosa, que tem distorções bíblicas. Então a gente baixa a guarda, não pode. A gente não pode estar trabalhando com o inimigo. E muitas vezes eu recebo, eu fico triste, às vezes eu falo com as irmãs,
Eu recebo uns áudios de pastor evangélico. Eu falo, mas por que você está me mandando isso? Ah, porque a mensagem é boa. Falei, você ouviu essa mensagem com a Bíblia na mão? Não tem nenhuma distorção. Você tem certeza que não é apelativo, só promocional, que não é para ganhar dinheiro? Qual que é a teologia que está sendo pregada aí nesse áudio? Porque se tiver coisa ruim, eu não quero nem escutar. Você escutou inteiro com olhar clínico, eu posso verificar? Porque eu tenho que influenciar minha irmã para não ficar trazendo qualquer porcaria para a mente dela. Não ficar vendo qualquer vídeo porcaria de vários pregadores falsos, os falsos, os lobos em pele de cordeiro. A gente tem que influenciar seus irmãos. Então, olhar clínico, olhar clínico. O que você está mandando para dentro da sua cachola? O que está entrando nessa mente, né? A gente tem que saber. E tomar cuidado para não trabalhar com o outro lado. Todas essas coisas de vingança e tal, que a gente está vendo aqui, caráter dúbio, fala assim aqui, fala não lá. Ou às vezes a irmã pergunta a opinião e, ai, como tá minha roupa? Você olha, o vestido tá curto, tá marcante, tá transparente, e você fala, ah, tá linda. Misericórdia. Você está sendo luz, você está sendo boa influência. Às vezes sua irmã nem viu que está transparente, você não está falando, né? Tem que falar com amor, com jeitinho. Tem no mínimo 10 maneiras de falar a mesma coisa. Então, vista-se da cristã que você é, entenda que você é mais poderosa que os romanos, que o seu Deus é de verdade, que você é filha de um Deus mesmo, e comece a cuidar das suas irmãs, comece a influenciar mesmo as suas irmãs, as jovens, todo mundo ao seu redor, suas vizinhas, seus familiares. Duvido que todos os seus familiares são salvos. Que tanto que Cristo é importante para você, a ponto de influenciar a sua família. Ai, mas eu amo muito minha mãe. Então, tem que ganhar sua mãe para Cristo. Não tem causas impossíveis. É perseverança, é perseverança. Meu marido levou 13 anos para se converter. Aquela história lá, quando ele se converteu, eu não acreditava. Porque foi tanto sofrimento, mas essa conversão é de verdade? Mas eu não deixei Deus quando estava passando na prova. Mesmo servindo em denominação de forma não tão correta, na verdade, muita coisa errada, eu não deixei Deus. Então a gente tem que se agarrar em Deus e entender que a gente influencia. Meu marido ficou 4 anos com terror, como aconteceu isso com a mãezinha dele, ele desenvolveu a síndrome do pânico. E aí, o que eu fazia? Ele não acreditava em Deus. Eu cantava para ele dormir. O que eu cantava? Hinos. Foi 4 anos os hinos entrando, até que ele se converteu. E apesar de eu falar, Senhor, eu sei que o Senhor converteu ele, mas vamos ver se vai durar. Deus foi tão fiel comigo, que hoje eu posso falar que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Porque eu entendi de quem que eu sou filha. Deus do impossível, do Deus que ressuscita mortos, do Deus que lá no Vale dos Ossos Secos fez crescer carne e osso, que trouxe a vida. Deus que pode tudo. A gente só tem que entender de quem que a gente é filha. Não ficar dançando e fazendo amizade com o nosso inimigo, como fez a Dona Coruja, tadinha. É uma historinha, mas chega da dó, né? O próximo, Silene, por favor. Então, não faça de qualquer jeito, só para dizer que você está sendo cristã, só para dizer que você está fazendo, porque você pode estar trabalhando com o inimigo. A gente já leu o Tiago 4,8, que está falando quem a gente é, nós somos luz, nós estamos aqui para brilhar, para edificar, para salvar vidas, para ressuscitar os mortos. E mais um, acho que tem mais um ainda, né, Cinema? A última. Mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Para a gente impactar esse mundo, a gente precisa estar cheia do Senhor. Tem que parar de procrastinar a obra do Senhor, de ter preguiça, de achar que todo mundo vai fazer. Porque, gente, uma coisa que eu aprendi é que todo mundo não é ninguém. Porque quando você fala, ah, aquele irmão vai cuidar, eu acho que aquela irmã vai visitar a irmãzinha que está precisando. Ah, não, eu acho que aquele outro lá vai levar a cesta básica lá. Não, eu acho que a irmã ela vai limpar o salão, ela viu que tá sujo, que vai ter reunião lá. Aí eu acho que todo mundo não é ninguém, porque se você foi incomodado por Deus, é para você fazer. É eis-me aqui, Senhor. E aí a gente vai estar vivendo o cristocentrismo de verdade. E não é fábula. Ou você é cristã, ou você está dançando com o inimigo e não sabe. Está fazendo amizade com o inimigo. Porque a gente não vive mentira. A gente vive em Cristo. E Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E é isso a mensagem que eu queria deixar para vocês. Deus abençoe. Muito obrigada. Obrigada. Centrocentrismo. Esse é novo para mim. Vou guardar. Muito obrigada, Deise. Creio que todos nós fomos
se alimentando muito mais da palavra do Senhor, Uhum. realmente. Alguém quer fazer comentário? Está aberto para o bate-papo.